todas as técnicas de treino que existem hoje para hipertrofia, como P7, Rest Pause, Drop Set, a que mostrou mais resultados em estudos de longe foi a repetição parcial focada no alongamento muscular. Já vou explicar o que é isso. Calma, proteína! E essa técnica não só se mostrou melhor do que todas as outras, como as que eu citei, como também mostrou ser melhor que a própria amplitude de movimento máxima, que é aquela que todo mundo considera ser a melhor, aquela que todo mundo aprendeu a fazer desde sempre. Até então, Lucas Schmidt aqui. No vídeo de hoje eu vou explicar o que é essa técnica de repetição parcial focada no alongamento máximo, como aplicar no treino de vocês para ter os melhores resultados, acelerar os resultados de vocês e um erro enorme que as pessoas vão cometer quando tentarem usar. Lembrando que tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui não é da minha cabeça não, é baseado em estudos que eu vou mostrar aqui pra vocês, então bora lá! Para começar, eu vou explicar o conceito dessa repetição parcial. Imagina que você está fazendo um pulley para as costas com a barra normal. Uma repetição de amplitude máxima, repetição completa, seria você alongar o seu músculo até o máximo e contrair o máximo, encostando a barra no peito. Já uma repetição parcial focada no alongamento muscular é aquela que você vai alongar ao máximo na fase excêntrica, só que na fase concêntrica de contração você vai descer só até a metade. E a repetição parcial focada na contração muscular, que não é a que eu estou falando aqui nesse vídeo, seria só aquela que você vai contrair ao máximo e na fase excêntrica você não vai alongar, você vai subir só até a metade do movimento. Para dar outro exemplo dessa repetição parcial focada no alongamento muscular, vou usar o exemplo aqui da rosca direta. Então, você está com a barra aqui, você vai alongar ao máximo o seu cotovelo, só que na subida, na fase concêntrica do movimento, você vai subir só até a metade, você não vai subir completamente. Subir completamente seria amplitude de movimento máxima, um movimento completo. Para dar o último exemplo aqui para vocês, em relação ao supino reto com a barra, a repetição parcial focada no alongamento seria a metade de baixo, aquela que você vai encostar a barra no peitoral e vai subir só até a metade do movimento. E eu sei que a princípio não faz muito sentido a metade de uma repetição ser mais efetivo para hipertrofia do que você fazer um movimento completo. Acontece que nos últimos anos, alguns estudos têm mostrado que essa metade do movimento é onde acontece o maior estímulo muscular. Então faz sentido você gastar mais tempo, mais energia nessa metade do movimento que importa do que a outra. Hoje existem 8 estudos comparando as repetições parciais focadas na metade do alongamento muscular e na metade da contração muscular. E 7 desses 8 estudos mostraram mais resultados na metade do alongamento muscular do que na metade da contração, sendo que o 8º estudo mostrou indiferença, ou seja, nenhum estudo mostrou ser mais efetivo você fazer metade da repetição na fase da contração do que do alongamento. E muita gente na academia adora fazer essa fase da contração, muitas pessoas inclusive negligenciam o alongamento durante as repetições e fazem praticamente repetições parciais nessa metade da contração, nessa metade que é menos importante. Por quê? Porque elas conseguem pegar mais carga e delas conseguem estimular, elas têm um estímulo maior do ego delas, ao invés de estimular o músculo. É mesmo, é? Então isso se torna ainda mais relevante para essas pessoas que não fazem o alongamento durante as repetições. Inclusive, eu acredito que se essas pessoas mudassem das repetições parciais, dessa metade menos importante, para a metade que você alonga o músculo, eles teriam de 1,5 a 2 vezes mais resultados hipertróficos. Mas enfim, esses 8 estudos que eu falei foram comparando as repetições parciais na metade da contração e na metade do alongamento. Mas existem 5 estudos que comparam de fato a repetição parcial focada nessa metade do alongamento muscular e a repetição completa, ou seja, a amplitude máxima do movimento. E 4 desses 5 estudos, proteína, mostraram que você fazer repetição parcial nessa metade é mais hipertrófico, vai causar mais resultado do que se você fizer um movimento completo. E esse 5º estudo mostrou indiferença entre as duas técnicas, ou seja, não teve nenhum estudo mostrando que você fazer amplitude máxima do movimento é mais efetivo para hipertrofia do que se você só fizer aquela metade parcial. Enquanto nesses outros estudos os participantes faziam 50% do movimento quando foram pedidos para fazer as repetições parciais, nesse 5º estudo
os participantes só podiam fazer 10% da amplitude do movimento, 1/10. E mesmo assim, mesmo fazendo só 10% do movimento na fase do alongamento, não mostrou menos resultado do que o movimento completo. Você tá entendendo isso, proteína? Com isso, a gente pode concluir duas coisas. Primeiro, repetição parcial nessa metade do alongamento é mais efetivo do que a repetição parcial na metade da contração e possivelmente mais efetivo do que você fazer um movimento completo. E agora, saindo da teoria e indo para a prática, como que você, caro proteíno, vai usar o conhecimento da importância desse alongamento durante as repetições para acelerar os seus resultados? Primeiro eu vou falar de como que eu tenho usado essa técnica das repetições parciais no meu treino e depois eu vou falar de duas estratégias para você tirar vantagem desse alongamento muscular que não seja as repetições parciais em si. Eu tenho treinado dessa forma nos últimos meses e eu tenho sentido uma evolução bem boa. Só que eu não uso ela em todas as minhas séries, em todas as repetições. Eu uso mais como amplificador da intensidade do meu treino. Como assim? Basicamente eu tenho usado de duas formas. A primeira é quando eu não consigo mais fazer as repetições completas. Então, por exemplo, no pulling, eu fiz 10 repetições completas, com a barra até o peito e alongando tudo. Eu vejo que na 11ª eu não vou conseguir trazer a barra no meu peitoral, eu não vou conseguir completar uma repetição. Então eu faço mais umas 2 ou 3 repetições parciais na parte de cima do alongamento muscular, até que eu não consiga completar nem metade do movimento. E o mesmo você pode fazer para os outros exercícios, como por exemplo, tríceps na polia. Quando você não conseguir completar a repetição, esticar o seu braço por completo, você pode extrair ali mais umas 2 ou 3 repetições na parte de cima mesmo. Eu só não usaria essa técnica dessa forma em exercícios que você precisa completar a última repetição para você sair vivo, como por exemplo o agachamento livre ou o supino reto com a barra. Porque no supino reto com a barra, por exemplo, se você não completar a última, você vai ficar preso, vai morrer sufocado com a barra do seu pescoço. E outra coisa que eu não recomendo é você usar essa técnica dessa forma em todas as séries do seu treino todo. Porque como é um amplificador da intensidade, se você fizer isso na sua primeira série já, você vai ter uma fadiga muito antecipada do seu treino. Você não vai conseguir completar o seu treino todo com a intensidade necessária, podendo causar até um impacto na sua recuperação muscular para o próximo treino. E a segunda forma que eu tenho usado essa técnica é fazendo ela na série toda, da primeira à última repetição, só fazendo a repetiçãozinha parcial. Mas eu só tenho usado no último exercício do meu treino de costas, que eu faço pulley com triângulo, e no último exercício do meu treino de bíceps, que eu faço a rosca direta com a barra na polia. Mas não tem nenhum motivo específico que eu só faço nesses exercícios. São simplesmente exercícios em que eu sinto que encaixa melhor essas repetições parciais. E a vantagem de se fazer dessa forma é que você vai passar mais tempo na metade anabólica da repetição e gastar menos seu tempo, menos energia nessa porção inútil do movimento. E uma terceira forma, que eu nunca usei, mas pode ser usada também, eu até penso em usar, é você alternar repetições parciais nessa metade do alongamento com repetições completas. Então, por exemplo, você vai fazer supino na máquina. Você faz uma repetição completa, uma parcial, uma completa, uma parcial e vai seguindo isso a série toda. Fazendo dessa forma, você também vai passar um tempo maior nessa metade mais anabólica do movimento, mas ao mesmo tempo você não vai excluir completamente a fase da contração muscular. E agora eu vou falar de duas estratégias que a gente pode usar, além das repetições parciais, para dar um foco maior nesse alongamento muscular durante o treino. A primeira é escolhendo exercícios que vai permitir um alongamento maior do seu músculo. Por exemplo, se você fizer um supino reto com a barra, a fase do alongamento muscular vai ser limitado pelo seu peito. Assim que a barra bater no seu peito, você não vai conseguir descer mais com sua mão, ou seja, você não vai conseguir alongar mais seu peitoral. Mas se você trocar pelo supino com um halter, por exemplo, você vai conseguir descer mais com o halter, alongando mais seu músculo. E a segunda estratégia é você escolhendo exercícios em que existe uma resistência muscular maior na primeira porção, na fase do alongamento. Então, por exemplo, na elevação lateral com o halter, nessa primeira porção do movimento, que é a mais importante, já que é quando o seu deltoide está alongado, não existe muita resistência para você fazer o movimento. Então o que você poderia fazer é substituir pela elevação lateral no cabo, porque daí sim você vai ter uma resistência muscular
desde o início do movimento, justamente na posição mais importante, na posição que importa. Porém, Proteino, existe um erro enorme que vocês vão cometer com certeza quando começarem a usar essa técnica no treino de vocês, que é perder o controle da execução. Repetição parcial não é a mesma coisa que repetição roubada. Então, na rosca com a barra, por exemplo, não é para você começar a usar sua lombar para você fazer a repetição, é para você manter a mesma qualidade da sua forma, da sua execução. Controle da fase excêntrica, alongamento máximo, conexão mente-músculo. A única coisa que vai mudar é que você não vai subir com a barra por completo, você vai subir só até a metade. Para concluir esse vídeo, eu queria dizer que eu não me sinto ainda 100% confortável em cortar completamente a repetição total, a repetição completa do movimento durante meu treino. E eu não recomendo que vocês também façam isso. Apenas que use essa técnica para aumentar a intensidade de vocês ou fazer em algum exercício específico ou outro. E para vocês terem também ideia do quão importante é a fase do alongamento. Então, para vocês não esquecerem de toda a repetição que você fizer, alongue ao máximo o seu músculo. Mas de nada adianta você usar essa técnica, ganhar uma tonelada de massa muscular, se seu shape não vai ficar estético. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui para você saber o principal fator responsável por deixar o seu shape muito mais estético. Valeu, até a próxima!